Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo de número 1, o seu verso do número 1. Tem como cabeçalho a fome em Judá. 1. No tempo em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome naquele país. Um homem chamado Elimeleque, que era de Belém, cidade de Judá, foi viver durante algum tempo em Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. 2. A sua mulher se chamava Noemi e os seus filhos Malom e Quiliom. Eles eram efrateus de Belém e, por causa da fome, foram para o país de Moabe e ali ficaram. 3. Passado algum tempo, Elimeleque, o marido de Naomi, morreu e Naomi ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. 10 anos depois, Malom e Quiliom também morreram e Noemi ficou sozinha, sem marido e sem filhos. 6. Tem como cabeçalho também Noemi volta para casa. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha abençoado ao seu povo com boas colheitas e resolveu sair de Moabe com as suas 2 noras e regressar a Judá. Por isso, Naomi e as noras deixaram o lugar onde tinham vivido juntas e partiram para Judá. 8. No caminho, porém, Naomi disse às suas noras: é melhor que cada uma de vocês volte para a casa da sua mãe. Vocês têm sido muito boas para comigo e para com os meus falecidos filhos. Que o Senhor também seja bom com vocês e abençoe. 9. Que o Senhor permita que se casem e que cada uma viva em paz nos seus lares. Então Naomi beijou suas 2 noras e se despediu delas. Mas elas começaram a chorar e lhe disseram: nós queremos ir com a senhora para junto do seu povo. 11. Naomi lhes disse: minhas filhas, voltem para as suas casas. Por que querem ir comigo? Não tenho mais filhos com quem vocês possam se casar. Vão, minhas filhas, voltem. Já não tenho filhos e sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que me case e ficasse grávida hoje à noite, certamente vocês não iriam esperar até eles crescerem e se tornarem homens. Não seria possível para vocês ficarem tanto tempo sem se casar. Voltem, minhas filhas. A vida é pior para mim do que para vocês, porque o Senhor está contra mim. As noras começaram a chorar de novo. Orfa, então, beijou a sua sogra e se despediu dela, mas Ruth ficou com ela. Naomi, então, lhe disse: a sua cunhada voltou para o seu povo e para adorar os seus deuses. Volte você também. Mas Ruth lhe disse: não me obrigue a deixá-la e ficar longe da senhora. Para onde a senhora for, eu também irei. Onde a senhora viver, eu também viverei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Uma salva de palmas. A Bíblia está falando-nos de uma mulher. Uma mulher que perdeu tudo. Aleluia. Perdeu tudo. Aqui a conjuntura da palavra, vamos unificar homem e mulher, para estarmos na mesma simbiose, no mesmo cordão umbilical. Aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus, já nos
falar de uma mulher chamada Naomi. Esta mulher tinha o seu marido chamado Elimeleque. Elimeleque era irmão de Boaz. Era irmão de Boaz, um homem poderoso. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que a fome assolou. E quando a fome assola, e a Bíblia vai nos dizer uma coisa muito aprofundada, que Elimeleque era um homem muito batalhador. Não se focava muito com os bens ou bens econômicos da família. Ele era muito de se focar com ele mesmo. Ele era lutador dos seus próprios projetos. Ele lutava para conseguir aquilo que vem do seu próprio suor. Ele não olhava o que era da família. A sua descendência era uma descendência muito abençoada e próspera. Mas a palavra de Deus diz que quando a fome assola, houve muita morte naquela época. Houve muita seca naquela época. E os povos, por conta de sofrimento que havia lá, e não era fácil aquele país conseguir alimentar todos que estavam lá. A Bíblia vai dizer que isto acontece em Belém, da Judeia. A Bíblia vai dizer o seguinte: quando acontece isso em Belém, diz que muitas famílias, ou melhor, muitos povos dividiram-se para poder descongestionar, porque não era possível naquela época com que somente conseguissem dar de comer a todos que estavam lá. Então houve divisão, em que algumas pessoas deviam se dividir, algumas famílias deviam se dividir, procurar outros países para poderem habitar e poderem trabalhar para alimentar os seus próprios filhos. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que este homem chamado Elimeleque, ele levou sua esposa chamada Naomi. Diz que quando leva ela, eles vão habitar num outro país, numa outra terra, terra dos Moabes, terra dos Moabitas. Nós sabemos que naquela época a terra de Moab era menos habitada, mas era muito produtiva. Menos habitada e muito produtiva. Havia muita produção. Ele, pela revelação de Deus, achou melhor ir para lá, abrir o seu local para ele poder viver, para ele começar a vida. A Bíblia diz que ele leva a sua mulher junto aos seus 2 filhos, Quilion e Maló. Vamos ouvir aqui o que a Bíblia vai nos dizer. Quilion era marido, era esposo de órfão. Maló era marido e esposo de Ruth. Mas esses, quando são levados para lá, a Bíblia diz que era antes desses filhos terem o quê? Esposa. Eles vão casar na terra de Moab. A Bíblia diz que esta mulher tinha esses 2 filhos, a Naomi. Diz que quando chega naquela terra, ela com seu marido, ela vive, diz, após 10 anos. Veja uma coisa muito importante aqui. Diz assim: ela perde, pela sua primeira fase, perde o seu marido. Ela torna uma viúva. O que ela tinha como segurança eram seus filhos. Podiam acalmar a ela e transmitir a paz e a alegria que ela precisava. E naquela altura, aqueles filhos não viviam distante da sua mãe. Viviam junto à sua mãe e junto às suas esposas. As casas eram diferentes simplesmente, mas as terras eram muito gigantescas naquela altura. Eles produziam ali, porque eles controlavam a produção daquilo que seu pai fazia. Porque seu pai também cuidava de várias coisas, gados, vários gados. E eles produziam muitas coisas dentro das suas fazendas. Então a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que quando perde o seu marido, ela chorou muito. Mas pela ironia do destino, ela perde os seus 2 filhos, Quilion e Maló. Ela só fica com 2 noras.
Aquela mulher não viu mais o que devia fazer em Moab. Ela lembrou da sua terra natal. 1000 vezes. Porque ali ela só tinha mais lembranças. Porque ela foi perceber que depois de eu sair de lá para aqui, é aqui onde eu perdi tudo. É aqui onde eu perdi o meu marido, é aqui onde eu perdi meus 2 filhos. Então ali só lhe trazia mais lembranças. Ela disse: talvez eu voltar à minha terra natal é de esquecer isso tudo que eu passo aqui. Ela diz para as suas noras, a órfã e a Ruth. É uma coisa muito forte aqui. Diz assim: voltem para as vossas famílias. Eu volto para a minha terra, porque não tenho boas lembranças desse país. Porque é aqui onde perdi meu marido que tanto amava. É aqui onde eu perdi o meu maior tesouro, que são os meus filhos. E para que eu ficar aqui? A palavra de Deus diz que órfão beija na sua sogra e recua para trás. Ruth permaneceu. E ela diz para Ruth: o que fazes? Faz o mesmo que fez a sua cunhada. Eu já sou muito velha, não terei mais capacidade de ter mais criança para poder nascer e dar como marido para você. Ainda que eu nascesse, não daria tempo dessa criança crescer até ser teu marido. Volte. Ruth disse: não, eu vou contigo. Onde você pousar, pousarei ali. Onde dormir, dormirei ali. O seu Deus é o meu Deus. Ainda voltarei no sentido da palavra. Estamos ainda a interpretar a própria Bíblia. Diz que pela caminhada foram andando. No caminho chamavam Naomi de nome dela. É aquela mulher que chora. É aquela mulher que perdeu filho e marido. Ela diz: não me chame de Naomi, chama-me de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada, uma mulher que perdi tudo. Perdi meu marido, perdi meus filhos, não tenho mais nada. Não me chame mais desse nome. Porque quando chamava daquele nome, ela lembrava daquele nome. Por quê? Porque ela lembrava, o marido chamava ela de Naomi, os filhos chamavam ela. Então ela, quando lembra essas pessoas chamavam, dizia, ela lembrava dos filhos, lembrava do marido quando chamava aquele nome com muita precisão. Ela achou melhor não chamar aquele nome, chamar um outro nome. Talvez chamando de outro nome, ela podia esquecer das lembranças que ela passou no passado, porque ela era uma mulher muito amargurada. Mas a sua nora continuava andando com ela, sabendo que essa é uma velha e não tem mais como me dar mais um filho. Mas ela perseguiu. E veja uma coisa muito importante: quando Ruth persegue a Naomi, a Bíblia diz que eles prenoitaram andando até chegar lá em Belém, onde estava Boaz. Boaz, ao mesmo tempo, como eu disse, era irmão de Elimeleque. A Bíblia diz que quando chega lá, ela vai se apresentar que ela voltou, porque ela não tem boa lembrança daquela cidade onde ela saiu, onde morreu o seu marido, onde morreu os seus filhos. Ela não tem mais nada a fazer lá. Então 1000 vezes eu voltar para casa. A Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer uma coisa muito importante. Ruth, quando fica lá, veja como Deus é bom, porque Ruth não abandonou a sua sogra, ela ficou com ela. Eu quero dizer o que para você também aqui: existem pessoas que não vão permanecer consigo, existem pessoas que vão permanecer consigo. Nem todos vão ficar contigo para sempre. Alguns vão te abandonar, alguns vão permanecer. Alguns, quando te abandonarem, não chora, entrega nas mãos de Deus. A órfã desistiu.
ela viu, esta já é velha, não vai me dar mais filho para casar. Mas a Ruth não se importou, mesmo não tendo filhos, há um Deus que ela tem. Isso quer dizer o quê? Muita gente se preocupa com as coisas físicas. Muita gente, quando perde as coisas físicas, pensam que não vão ganhar mais. A Ruth não se preocupou se aqui não existe um marido, não existe uma criança. Ela perseguiu a sua sogra. Isso quer dizer o que também para você? Agora parece que tua vida não tem sentido. Agora parece que você não tem nada. O que eu quero dizer para você: continua a caminhar. Não pode desistir. Deus pode não fazer aqui, mas lá em frente Deus pode fazer muita coisa para você. Ruth não se preocupou com o presente. Ruth se preocupou com o futuro. A órfã se preocupou com o presente. Não existe mais homem aqui. Não existe mais nada aqui. Ruth disse: nada, eu vou contigo lá. Porque Ruth estava, o Espírito de Deus estava a falar com Ruth dizendo: Ruth, o presente não tem nada. Yes, sir. Mas o futuro vai te reservar coisas grandes. Yes. Wonderful. Eu também quero dizer para você que está aqui: neste presente parece nada está acontecendo. Yes, sir. Nesse presente parece não estás a ter nada. Yes. Mas é uma coisa que eu digo para você: Fala, papá. Deus não prepara somente o presente. Yes, sir. Deus também prepara o futuro de cada pessoa, em nome de Jesus. Nem todos vão permanecer contigo. Há pessoas que quando irem embora, 1000 vezes ir embora. Há pessoas que quando forem a ir, não pode cobrar porque que foi. Yes. Não pode chorar porque que foi. Yes, sir. Há pessoas que Deus vai permitir Yes. tirar da tua vida, Jesus. tirar do teu caminho, porque Deus já sabe, se essa pessoa permanecer com você, a tua vida não vai andar. Wonderful. Aleluia. A Bíblia diz assim: elas foram. Quando chegam lá, eu pergunto uma coisa fora disto: esta mulher perdeu tudo. Essa mulher tinha motivo para dizer que Deus não existe. Tinha motivo suficiente. Onde você perde filhos, perde marido, não há motivo para você dizer que pode desacreditar. Há muita gente que desacredita em Deus enquanto ainda tem filho, tem mulher, tem marido. Só porque não tem dinheiro, porque talvez está doente, porque talvez está com dívidas, porque alguma coisa não está a andar, desacreditam que Deus não existe. Não. Quando você tem desafio, não significa que Deus não existe. Significa que Deus está mais perto de você. Deus está mais perto de pessoas aflitas. Deus está mais perto de pessoas que passam lutas. Deus está mais perto de pessoas que têm batalhas. O que eu quero dizer para você: enquanto tem lutas, permanece firme. Enquanto tem batalhas, permanece forte. Enquanto as coisas estão a custar, permanece resiliente. Porque Deus nunca vai te abandonar. Ela não acreditou que não era a existência de Deus, ainda que ela estivesse amargurada. Mas há muita gente, só para acontecer pequena coisa, Deus não está em mim. É necessário que você passe por algumas coisas, porque a vida nos ensina através de problemas. A vida nos ensina através de dificuldades. É importante para termos dificuldade, para sabermos superar. Não há superação sem dificuldade. Não há superação sem batalha. Não há nenhum herói sem luta. Quer ser um grande herói, tem que ter lutas. A palavra de Deus diz que aquela mulher lutou. Ela quando chega lá, veja só uma coisa importante aqui. Diz quando chega Ruth,
não era uma mulher parada. Era uma mulher aprendada, uma mulher trabalhadora. Uma mulher que atraía os olhos de quem? De Deus. A Bíblia diz que Boaz, quando chega, perguntou: aquela mulher que eu estou a ver ali, de onde ela é? Não se cansa de trabalhar, não se cansa de fazer alguma coisa. Ele é diferente de muitos. Diz: aquela mulher veio com Naomi de Moab. É moabita aquela mulher. É aquela que estava casada com Maló. Maló era sobrinho de Boaz. A palavra de Deus diz que ele, quando vem, ele admirou ver o tipo de mulher que ela era. Não era parada. Era uma mulher que se movimentava. Não era uma mulher que desistia facilmente. Eu também quero dizer para você: muita gente não alcança por causa de desistência. Muita gente não quer provas. Muita gente não quer sacrifício. Muita gente não quer lutas. Muita gente não quer pisar espinhos. Há uma coisa que eu vou dizer para você: se você quer ver a mão de Deus, aceita passar situações. Cair é do homem, levantar é de Deus. A palavra diz que Naomi caiu, mas Ruth levantou ela. A própria nora levantou a fé daquela mulher, porque ela admirou. Mas uma mulher que perdeu o meu próprio filho, eu velha, ainda anda comigo. E eu acredito que Naomi, como velha, em algum momento já não conseguia andar na caminhada. Ruth, como jovem, conseguia ainda empurrar a sogra. Que vamos chegar. Vamos. Eu também quero dizer para você: vamos. Não pode parar. Não pode desistir. Continua a lutar. Não mostre a tua dor para Satanás. Não mostre teu sofrimento para Satanás. Não mostre a tua desgraça para Satanás. Não mostre teu problema para Satanás. Nós não podemos nos entregar quando as coisas estão bem. Nós também temos que nos entregar quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão difíceis, vamos nos entregar. Quando as coisas estão difíceis, vamos levantar a fé. Quando as coisas estão difíceis, vamos acreditar que Deus existe.